alunos e alunas, colegas professores e professoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma dica do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Roberta Prestes, do componente de Ciências, esse maravilhoso componente. E hoje a nossa dica é sobre relações ecológicas. A primeira coisa que nós temos que saber nas relações ecológicas é que elas podem ser classificadas como interespecíficas e intraespecíficas. E qual é a diferença entre elas? A interespecífica são relações de organismos de espécies diferentes. Então, interespecíficas, espécies diferentes. Intraespecífica, essa relação acontece com organismos da mesma espécie. Então, espécies diferentes, interespecíficas, espécies iguais, intraespecífica. Outra classificação que essas relações têm é que elas podem ser harmônicas e desarmônicas. Harmônicas também são chamadas de relações positivas. Por que isso acontece? Porque organismos envolvidos nesta relação não tem perda. Os dois são beneficiados ou para o outro, simplesmente a relação é nula, não tem perda. Então, ela é positiva. As relações desarmônicas, elas são consideradas, negativas. Por quê? Nessas relações, ao menos um indivíduo ele sai, no prejuízo. Então, não esqueçam, além da classificação de interespecífica e intraespecífica, essas relações também são classificadas em relações harmônicas e desarmônicas. E isso é muito interessante, mas eu tenho mais dica para você. Olhem só. Esta dica é para que vocês fiquem espertos aos termos. Eu trouxe para vocês o exemplo da protocooperação. Lembram da protocooperação? A protocooperação é uma relação de espécies diferentes, interespecíficas, harmônicas. Olha só aí o pássaro paliteiro limpando o dente do jacaré. E o jacaré não come não esse pássaro. Ele aproveita para deixar o dente bem limpinho para a sua próxima refeição. Na outra relação é o inquilinismo, que são as orquídeas, né? Um exemplo de inquilinismo são as orquídeas que ficam ali, fixadas nas árvores, sem causar prejuízo nenhum. Mas nós temos uma dica sobre essas duas relações. Observem, preferindo chamar essa relação de protocooperação, alguns autores não consideram ela como mutualismo facultativo. O mesmo é válido para o comensalismo, que muitos autores preferem considerar apenas uma relação de alimentação, separando assim das associações em que o indivíduo procura apenas abrigo. Nesse último caso, alguns pesquisadores preferem utilizar o termo inquilinismo. Então, quando o organismo procura só abrigo, recebe o nome de inquilinismo. Quando ele quer também alimentação, recebe comensalismo. E a protocooperação também pode ser chamada de mutualismo facultativo. E alguns autores preferem não utilizar esses termos, mas é a mesma relação. Não esqueçam disso. Essa foi a nossa dica de hoje, não esqueçam. E para saber mais, acompanhe as nossas redes sociais. Se inscreva lá, só está faltando você.